E eu lembro que dentro de mim, eu falei, Deus, me ajuda e me tira disso daqui. Porque se você não me tirar, eu vou morrer. Eu vou morrer. Sempre fui uma criança que gostava muito de faz de conta. Então, tudo que envolvia teatro, artes, eu me colocava dentro. Sempre tive muitos amigos, né? Um relacionamento com os meus pais era bom, na medida do possível, era tudo bom. Tenho um irmão, e aí eu fui crescendo, muitos amigos, fazendo sempre muitos amigos, até que quando eu cheguei, eu me mudei de cidade quando eu tinha uns 19 anos. Ali foi a morte para mim, porque eu não queria me mudar, e a minha vida inteira estava na outra cidade, meus amigos, minha igreja na época. Eu não queria me mudar de jeito nenhum, mas minha mãe decidiu se mudar. E eu falei, meu Deus, eu não quero mudar, eu não quero me mudar. Não teve muito o que fazer, né? Aí eu fui. Com 19 para 20 anos, comecei a conhecer pessoas lá nessa nova cidade, novos amigos, até que eu encontrei o meu ex-marido, que eu tenho 2 filhos. Eu tenho 3 atualmente, tá, gente? Segura aí. Eu tenho 2 filhos do primeiro relacionamento. E a gente ficou durante uns 6 anos juntos. 5, 6 anos juntos. E ele era muito calmo, muito tranquilo. E eu super muito acelerada, né? Eu ficava, gente, como assim? E eu tinha acabado de sair de um relacionamentozinho, namorico. E aí a gente começou a se conhecer. Só que ele era muito paradinho, ele era muito calmo, muito tranquilo. E eu queria conversar, eu queria falar. E ele, tá bom. E até que a gente começou a namorar. E foi tudo muito rápido. A gente começou a namorar, éramos da igreja. E foi se conhecendo, começou a namorar, só que engravidei. E aí, quando eu engravidei, foi um susto. Eu lembro que eu olhei pra cara dele, minha menstruação tava atrasada há um mês. Falei assim, cara, eu tô grávida. Aí ele, não, tá grávida não. Falei, eu tô grávida, dito e feito. Quando eu fiz o teste, eu não tava grávida, não, eu tava gravidíssima. Porque subiu na hora os dois pontinhos ali, né, de positivo. E aí tivemos nosso primeiro filho. E aí ficamos mais um tempo juntos. Aí quando estávamos com 1 ano morando juntos já, a gente teve o segundo filho, outro menino, e fomos para nossa casa, fomos morar na nossa casa. Que até então a gente ficava na casa da minha mãe. Tivemos nossa casa, e aí foi ali real a vida de casado, sem meu pai, sem minha mãe, sem meu irmão perto. Era só eu e ele e as crianças. Nos dávamos realmente super bem, só que começou a ter muito atrito em questão de imaturidade, de falta de talvez de pensar maior. E a gente começou a brigar muito, mas nenhum tipo de briga desrespeitosa. Era atrito mesmo de imaturidade. Até que um dia, e ele era muito calado, como eu falei lá no início, isso começou a dar atrito também, porque eu falava demais e ele muito calado. E até que um dia a gente decidiu separar. E eu fiquei bem mal, porque ninguém quer separar, ninguém sonha em separar. E ele era o pai dos meus filhos, era uma pessoa que eu me dava bem e que eu tinha total confiança, que é realmente muito meu amigo. E a gente separou, eu ainda estava na casa, ele também estava vendo, ele queria sair, estava vendo como que seria a situação. E eu estava no Facebook, a gente já tinha separado, já tinha um mês. Eu estava no Facebook e eu vi um garoto, um rapaz, postando um vídeo chorando. Um story chorando. Eu nem sabia que eu tinha esse menino no Facebook. E ele falava que a esposa dele tinha falecido. Em prantos.
Falei, gente, eu mostrei para esse meu ex-marido e falei, você conhece? Ele, não conheço, a esposa dele trabalhava lá fora. Aí eu, nossa, menina nova, ela havia falecido. Menina muito nova. E nessa mesma época, uma outra conhecida sofreu um acidente de moto. Então, de um lado tinha esse rapaz no Facebook, que eu não sabia quem era, que tinha perdido a esposa. Do outro lado, tinha a menina que tinha sofrido um acidente de moto. Eu peguei um versículo e encaminhei para os dois, que foi alguma coisa sobre conforto, sobre ter paz e, enfim, que no meio do caos Jesus estaria ali. Eu lembro que eu mandei isso para os dois, a mesma mensagem. Ela me respondeu, agradecendo, e ele também me respondeu. Só que ele já começou a puxar assunto. Então, eu falei, né, possivelmente está querendo distrair a cabeça, querendo conversar com alguém. E ele começou a conversar todo dia comigo e tal. No, alguns dias depois, ele queria marcar comigo de nos vermos na praça. Porque ele precisava conversar, que ele não estava bem. Isso já era uma semana depois da mensagem que eu tinha mandado de versículo. Fui até a praça para encontrar com ele e a gente ficou conversando. E é engraçado que os sinais já estavam piscando assim, ó, em letreiros enormes. E eu ignorei. Muito. Só que eu sempre pensei, não, cada um tem o seu jeito, né, de luto. Deus me livre querer apontar como que tá sendo o luto de alguém. Só que ele tava bem, bem até demais. E eu fiquei meio assim, mas tá bom. E aí ele queria conversar comigo todo dia. E ele queria sair. Ai, eu quero me distrair, vamos pra praia. E a praia, no caso, à noite. E eu ia. E é só que ele começou a ter algum envolvimento, algum sentimento. Isso muito rápido, tá, gente? Foi tudo muito rápido. Só que eu comecei a me encantar porque ele era extremamente atencioso, extremamente amoroso. Ele era muito, muito prestativo. Então, se eu tô com um arranhãozinho aqui, vamos no médico, a gente precisa, eu te levo agora. E me vinha com um monte de flores, me vinha com perfume. Isso rápido assim mesmo, eu não tô pulando história, foi muito rápido. E vinha com tudo. E eu, caramba, que homem incrível. A minha cabeça, o racional, esqueceu. Amada, ele acabou de enterrar a esposa. Ele tá assim com você. Ignorei completamente. Um mês depois que a gente se conheceu, a gente começou a namorar. E ainda muito, muito atencioso. Só que eu comecei a ver que tinha umas ligações no telefone dele excessivas de uma menina. E ele nervoso, e a menina começou, disse ele que essa menina estava ameaçando ele. Quando eu apertei mais um pouquinho, do tipo, fala a verdade pra mim, o que que tá acontecendo? Antes de mim, de ficar comigo, ele já tinha ficado com umas duas meninas. Na semana do falecimento da esposa dele. Ou seja, aí vem aquele letreiro de novo, atenção, ei, atenção. E eu ignorando. Até que ele falou, não, mas é porque eu tava com a cabeça confusa, eu não tive luto direito, eu não sei o que aconteceu comigo. E eu, não, tá bom, é verdade. Nem tava comigo? Estranho, mas nem tava comigo. E o tempo foi, os dias foram passando, ele me emprestou um notebook dele. E quando eu abri esse notebook, estava logado no Facebook, no Instagram. Quando eu abri, tava lá várias conversas com várias mulheres, chamando essas mulheres para sair e usando como bengala a morte da falecida esposa dele. Como do tipo, eu tô muito mal, eu quero sair. Mesma coisa que fazia comigo. Quando eu
peguei isso e eu mostrei pra ele, porque até hoje eu não, nem lembrava que eu tinha mais ofensas, prints. Eu mostrei pra ele e ele começou de novo a choradeira. Não, é que eu tô confuso. Acabei de perder a mulher que é da minha vida. E eu olhava aquilo dali, o choro excessivo, sabe? De eu não sei o que tá na minha cabeça. Isso a gente já tava namorando. Houveram traições. Quando eu peguei, tinha traições que iriam ser feitas e traições que já tinham sido feitas. E aí eu volto no letreiro que já tava dando tapa na minha cara, né? E aí eu peguei e falei, não, tá bom. Eu não sei por quê, que eu sempre tive, ou, na verdade, hoje em dia eu sei. Mas na época eu tinha esse negócio de a salvadora. Não, ele tá mal, então eu tô aqui pra salvar, tá tudo bem. Não importasse quantos tapas na cara me desse. E como ele chorava compulsivamente, copiosamente, porque ele entrava nesse conflito do falecimento da esposa, ou seja, isso tudo tinha acontecido em 2 meses. Parece que eu tô no meio da história, mas não, 2 meses. O tempo foi passando, me mudei para uma casa na mesma cidade, mas em outro bairro. E isso foi em janeiro, aproximadamente, do mês, eu lembro que foi janeiro quando eu mudei. E eu já tava percebendo algumas coisas, não só sobre mentiras e não só sobre traições, mas a voz estava começando a ficar elevada. Eu lembro que eu estava no carro e eu trabalhava como social media na época e eu precisava receber um dinheiro para eu pagar meu óculos. Meu óculos já estava pronto na loja. E como eu tinha acabado de conhecer ele falou assim: Não, eu te empresto esse dinheiro. Eu falei: Não, eu não quero. E ele estava dirigindo. Eu te empresto esse dinheiro? Eu falei: Não, 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 não quero. Eu vou receber. Mas você precisa! Aí eu olhei para ele, tipo, por que você tá gritando? Ele, é porque eu me preocupo com você. Você não tá enxergando. Aí eu, tá. Me mudei. Nisso que eu me mudei, ele estava lá todos os dias, ia na minha casa todo santo dia ele ia lá. Até que, eu nunca mais vou esquecer essa data. Era 19 de janeiro. Fomos um casal de amigos, ele e meus filhos, os filhos do meu casal de amigos, pra praia. E tudo muito bem, tudo maravilhoso, tava de boa. Só que eu entrei em pânico, porque de manhã, antes de ir, eu percebi que meu peito estava sendo leite. Sendo que meu filho, o mais novo, tinha 2 anos e não mamava mais, já há algum tempo. E aí eu mandei mensagem para esse meu ex-marido. Lembra lá na história que eu sempre falei que meu ex-marido era muito meu amigo, nananã. Eu falei assim, cara, precisamos conversar porque eu tô desesperada. Meu peito tá sendo leite. Na minha cabeça eu tava, cara, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Então, esse meu ex-marido, que separamos por falta de maturidade, mas éramos amigos, eu foi um escape de conversar com ele. Fomos pra praia. Na volta, eu fui dar banho no meu filho mais novo, no até então mais novo. Deixei meu celular na rec e fui. Quando eu volto do banheiro, esse rapaz, o atual, estava com o meu celular na mão, lendo isso. Ele não aceitava que eu tinha uma boa relação com o pai dos meus filhos, não aceitava, para ele tinha que ser guerra, para ele que eu tinha que bloquear. E eu nunca achei assim, até porque as crianças não têm nada a ver com isso. E aí começou como eu nunca tinha visto antes. Isso já estava em 2 meses ainda, e era muita gritaria. Ele gritava muito, me xingando de tudo quanto era nome. E por que você quer falar com ele? E eu tava, tipo, meus filhos começaram a chorar. Ele ligou mandou áudio pra essa minha amiga que tava na praia, me chamando de um monte de coisa. E eu tava, tipo, cara, por que disso tudo? Eu mandei mensagem pro meu amigo
o pai dos meus filhos, porque eu conheci ele há muito tempo e eu tava desesperada, eu tava achando que podia estar grávida. E ele começou a ser muito agressivo, meus filhos começaram a chorar muito. E ele deu um soco no espelho, quebrou o espelho, foi vidro pra tudo quanto é lado. E nesse dia eu achei que eu ia tomar um soco na cara. Porque ele sentou na cama, eu sentei na frente dele, ele me deixou horas sem telefone. E ele sentou, eu sentei na frente dele e ele levantou e armou. Nisso que ele armou, eu deitei e fiz assim. E ele não deu. Minutos depois a polícia aparece. Os vizinhos, né, desesperados, chamaram a polícia porque só ouvia as crianças gritando, só ouvia ele gritando, ouvia barulho de cadeira, ouvia barulho de vidro, ouvia eu gritando, pelo amor de Deus, para com isso, vai embora. E a polícia chegou. Ele não queria atender a polícia. E eu desci, a polícia, tá tudo bem? E eu falei, tá. E a polícia falou assim, o policial falou, ele te bateu? Eu falei, não. E aí foi quando a polícia falou que precisava dos nossos documentos. Ele desceu a escada e falou assim, não, sabe o que é isso aí, meu senhor? É porque ela tava de putaria com o ex-marido dela e eu não tava, gente. Eu não tava. E o policial olhou bem pra cara dele, mas nada podia ser feito porque eu falei que tava tudo bem. O policial foi embora. As coisas foram se acalmando, ele ainda estava com o meu telefone, eu fiquei horas sem ter acesso a falar com ninguém. E ali eu falei, gente, não quero isso pra minha vida não, que isso? Ele olhou pra minha cara e falou, eu vou ficar com você. Eu falei, eu não quero ficar com você. Olha o que você fez. Você quebrou o espelho, meus filhos estão chorando, minha casa, ele se machucou, então minha casa estava cheia de sangue, a cadeira quebrada. Eu falei, eu não quero mais ficar com você. E ele, por que não? Eu falei, olha o que você fez. Aí foi quando meus pais chegou. Essa notícia desse caos todo tinha ido lá nos meus pais, que moram em 40 minutos. Moravam 40 minutos longe de mim. E ele começou a chorar. Copiosamente. Eu sou horrível, eu sou um monstro, é porque eu não tive luto. E eu ficava, cara, não. O problema é dele. Se ele não teve luto, o problema é dele. Mandei ele embora. No dia seguinte, ele volta com uma carta com uma flor enorme, com uma cara de arrependido, com o olho cheio de lágrimas. Ele falava, me desculpa, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu tô confuso. E eu, mais uma vez, falei, é verdade. Não deve ter sido fácil para ele perder alguém tão rápido, repentinamente. Deve ter bugado a cabeça. Me mudei de novo, que afinal, como que ficava ali? Uma confusão daquela, os vizinhos estranhando. Me mudei de novo para a cidade onde eu nasci. O ciúme foi ficando cada vez mais maior, mais forte. Eu não conseguia mais dormir direito. Ele me acordava toda vez. Me acordava para discutir, me acordava para conversar, ou não deixava eu dormir, arrumava alguma briga no meio ali antes de eu dormir. E eu fui ficando cansada mentalmente. Eu fui me cansando, eu tava tipo, cara, que isso? Isso não é normal. E ele todos os dias lá. Mas, ao mesmo tempo que ele surtava, ele me aparecia com um monte de flor. E ele surtava e me dava flor. E surtava e me levava para sair. E surtava. E eu fui aceitando aquilo, aceitando aquilo. Até um dia que de novo, meu ex-marido mandou mensagem falando que queria ver as crianças. E ele não aceitava essa boa relação que eu tinha. E ele começou a gritar. Que não queria falando mais com o meu ex-marido. E nisso, minha prima, já nesse local, eu morava no quintal da minha família. E aí ela ouviu a gritaria e eu falando, para.
E ela se meteu, ela apareceu, solta ela, vai embora. Eu tava entre a parede e ele, e onde ele tava gritando que eu precisava bloquear o pai dos meus filhos, que eu precisava bloquear, e me colocando contra a parede. Minha prima entrou, não no meio, mas ela ficou da janela gritando para ele parar, para ele ir embora. E ele começou a discutir com ela e pegou a janela e fechou na cara dela. E aí, no dia seguinte, ele me apareceu com um buquê enorme de girassol. Isso foi indo, e as agressões eram muito psicológicas, e muito ciúme, muito tudo, até que foi piorando. Foi piorando, eu já não dormia mais. Tomar banho era na velocidade da luz, porque eu podia estar com um homem, então se eu estava demorando a responder porque eu estava com alguém. Se eu dormisse de tarde, com certeza eu estava com alguém. Então eu não conseguia mais dormir, não conseguia tomar um banho em paz. E o que eu achei engraçado é que as manipulações dele começavam lá no início, porque lá no início do relacionamento, ele me mandava a localização dele. Tipo, ele estava em algum lugar, ele me mandava a localização. Ele estava em algum lugar, ele me mandava um vídeo. Ele estava em algum lugar, ele me mandava uma foto. Mas isso tudo era muito pensado, porque uma hora isso ia ser cobrado. Ele ia cobrar isso uma hora. E foi o que estava acontecendo. Eu tinha que mandar a localização de tudo. Eu tinha que mandar foto de tudo, vídeo de tudo. E às vezes vídeo chamada para ver se eu realmente estava ali. Até que eu passei por todos os ciclos do love bomb, da desvalorização, do gaslight e aí do descarte. Quando aconteceu o descarte, ele foi namorar outra menina. Falei, ai, agora. Agora eu vou conseguir me reerguer. Agora eu vou ficar bem. Um mês depois ele volta. Eu descobri que eu estava grávida. E aí minha vida, eu não falei para ele. Minha vida ali, quando eu descobri que eu estava grávida, eu falei, minha vida acabou. Acabou. Como que eu vou ter um filho desse homem? E eu ia esconder. Eu ia esconder que eu estava grávida. Um mês depois ele volta. Soube que eu estava grávida ainda. E ele falou, não, eu quero ser um bom pai. Eu preciso de. Eu preciso disso. Sempre foi meu sonho ser pai. Eu sou um ótimo pai. Eu quero ser um ótimo pai. Eu vou ser melhor para você. Aí eu acreditei. E no primeiro mês, incrível. Incrível. Ele voltou final de novembro. Dezembro inteiro, incrível. Que homem incrível, gente. Foi aquele homem que eu encontrei lá atrás. Aquele homem carinhoso, amoroso, atencioso. E aí ele falou para eu passar o ano novo com ele. Eu fui, porque ele ia tocar, ele é músico, então ele ia tocar num local e eu fui com ele. Antes de a gente se arrumar para ir, ele nunca gostava de ser indagado. Não podia indagar ele. Se a gente pegasse alguma mentira, tinha que deixar para lá. E esse indagasse, ele ficava com muita raiva. E eu soube que ele tinha dado uma aliança para essa menina que aconteceu o descarte comigo. Ele deu uma aliança para ela, sendo que para mim ele falava horrores dela. E eu falei, você chegou a dar aliança pra menina? E ele falou assim, ué, por que que você quer saber disso? E eu, não, só tô perguntando. Quando a gente voltou falando que ia ser algo sincero. E ele ficou muito agressivo. Eu queria ir embora, porque eu sabia que ele ia começar o inferno de novo. Eu queria muito ir embora. E eu tava num lugar que não tinha sinal, que era lá no fundo da cidade, não tinha sinal, não tinha nada. E aí a gente começou a discutir no carro ainda, porque até então a gente tinha ido numa loja, e na volta a gente estava no carro, no meio do nada, eu estava com uma barriga enorme, e eu queria ir embora. Ele falou, você quer ir embora? Você quer ir embora? Então você vai embora. E aí me deixou no meio do nada, estava escuro já. Ele pegou minha bolsa, ele chutou onde quebrou o desodorante, quebrou maquiagem e ficou tudo no chão. E eu lembro que
Ele foi embora. E eu fiquei lá no meio do nada, com tudo quebrado, grávida, sem sinal, sem nada, e apareceu um carro na frente para tentar me ajudar. Era um homem, mandando eu entrar no carro, porque queria me ajudar. Mas aí logo atrás apareceu uma mulher, que era uma advogada. E ela não vem, me botou dentro do carro e ela falou assim: Você quer denunciar? A gente vai agora. Isso era véspera, né? Era véspera de ano novo. A gente vai agora. Eu falei, não. Ele não me bateu. E mais pra frente, andando, eu apontei a casa que eu tava. E aí ela chamou a dona da casa. A dona da casa tava grávida também, ficou muito nervosa. E ela, não, deixa ela aqui, e é isso aí. Passou algumas horas, ele veio, me desculpa. Eu não tinha que ter feito isso, eu tinha que ter agido de outra forma. Às vezes me dá uma crise de raiva, e eu tudo bem. O tempo foi passando, e as coisas foram piorando muito a situação. Muito, muito, muito. Começava a passar muito mal, grávida, e ele gritando, e ele gritava, até que o nosso filho nasceu. Nosso filho nasceu, e ali foi o inferno. Ali foi pior do que todos os outros meses, os outros dias. Ele começou a ficar bem mais agressivo. Eu lembro que a gente estava na minha mãe, e ele falava que ele não que essa não era a paternidade que ele estava pensando ter. Porque a criança não dormia, é um bebezinho, um recém-nascido. E na cabeça dele, tá errado isso. Não era isso. Não era isso que ele queria pra vida dele. Ele foi embora da minha mãe. Foi embora, me deixou lá com a minha mãe. Depois eu fui pra casa. Quando eu fui pra casa, ele começou todos os dias. Todos os dias estava lá. Até que tudo começou a ficar mais confuso do que já estava. Eu passava e ele falava assim, puta. Aí o quê? O que que tá me xingando? E ele, eu? Não, não falei nada. Eu tava, gente, eu tô louca. Só pode. Porque eu ouvi ele me xingando. Eu não tive resguardo, porque nem isso ele respeitava. Teve um dia, inclusive, que ele tava com nosso filho no colo, com algumas semanas só. Eu tive uma cesárea, primeira cesárea que eu tinha tido. Eu tava doendo muito. E eu tava na cama, deitada, meio sentada, sabe? E ele com o neném no colo, ele veio pelado. E ele falou, vai, faz aqui o oral. Eu falei, cara, lógico que não, você tá com a criança no colo. E ele começou a, toma, vai. E eu fui fazendo, mas comecei a ficar com medo, porque os olhos dele eu nunca vou esquecer. Aquele olhar vazio e tenebroso. Os dias foram passando, as agressividades foram aumentando, até que um dia eu tava dopado, porque eu tava tão mal, eu tava entrando num processo depressivo tão grande que eu comecei a tomar medicação. Fui no psiquiatra e comecei a tomar medicação. Só que essa medicação, eu tava tomando duas, uma de SOS e a outra como tratamento, e o SOS pra mim tava sendo todos os dias. E aí eu lembro que eu tava menstruada, já tinha voltado a menstruar, tava menstruada, e eu tomei esse remédio e eu fiquei muito grogue. Era noite já, eu fiquei muito grogue. Eu não, acho que esse remédio era um deles era pra eu tomar de dia também à noite, deu algum revertério, eu fiquei muito mal. E a única coisa que eu lembro é eu falando assim, não.
que eu lembro assim de ter falado. Eu falei, não, eu tô naqueles dias. E ele ignorou. Continuou fazendo o que tinha que fazer. Depois eu lembro que eu tava igual uma boneca, eu tava tendo noção do que estava acontecendo, mas não tava conseguindo me levantar, eu não tava conseguindo me, sabe, falar mais, eu tava muito mole, mas eu tava consciente. E aí ele me levantou como se fosse uma boneca e colocou o pênis dele todo sujo de sangue na minha boca e ejaculou na minha cara. Isso eu dormi. Quando eu acordei no dia seguinte, eu me olhei no espelho, falei, cara, minha cara tava toda suja. Eu peguei, chamei ele, falei, o que que é isso daqui? E ele, o quê? Minha cara tá suja. E ele, não sei. Falei, cara, eu lembro de tudo. E aí começou, não, me desculpa, nem sei o que aconteceu comigo. E eu já tava confusa, porque, cara, era muita loucura do tipo, me desculpa, eu tô muito confuso, eu te odeio e eu te amo. Tava esse nível. E a gente achava que não dava pra piorar, mas foi piorando. Até que começou os enforcamentos. Como eu falei, eu estava num estado depressivo muito grande, então toda vez eu chorava. E ele odiava me ver chorando. Ele odiava, mas não era de odeio, tipo, nossa, eu odeio te ver chorando. Não, tipo, eu odeio te ver chorando. Ele me enforcava até eu parar de chorar. Ele falava, viu, funciona. Só que depois que ele me enforcava, e eu tava, tipo, em estado de choque, ele me abraçava. Ele falava, não, eu tô aqui com você. E eu comecei a cogitar a denunciar, porque isso não era normal. Mas como que você denuncia? Como você faz sua cabeça entender que aquele cara que tá te enforcando é o cara que te abraça em seguida, falando que te ama, que tá com você? Eu já não dormia direito, eu já quase não tomava banho direito, tipo, bem de um tempo de tomo de banho, não era rápido. Como que você explica pra uma mente dessa? Me mudei de novo. E nisso eu ia perdendo minhas coisas. Cada mudança, porque era um inferno, era uma gritaria, os vizinhos estavam começando a ver a situação. Só que antes de eu me mudar, eu lembro que eu tava na casa da mãe dele, o nenenzinho tava pequenininho. E ali eu levei 3 sequências de soco. Eu lembro que foi aqui, aqui e aqui. Tipo, tum, tum, tum. Isso eu fiquei olhando assim pra ele. E aí foi quando ele me deu uma chave de braço. Nessa chave de braço, meu pescoço estalou. Na hora que meu pescoço estalou, eu caí no chão. Eu não estava sentindo movimento de nada. De nada, de nada, de nada. É, eu lembro que ele me colocou na cama e chamou a SAMU. Ele chamou a SAMU. E ele estava muito nervoso. Meu Deus, eu vou ser preso, eu vou ser preso. E ele me olhava e ele passava a mão na minha cara assim. E eu já estava com o rosto no braço, de tanto que apertava. E a SAMU veio, fez todos os testes para ver se realmente eu estava sem movimento nenhum. E eu estava sem movimentos. A SAMU me levou me botou na prancha, com o cordão cervical. E a gente foi pro. Isso eu tava. Ia fazer um mês de resguardo, eu não tive resguardo.
Eu não tive resguardo na parte sexual, não tive resguardo de paz. E é tudo tão confuso que você percebe que acontece tudo tão rápido que você fica. Quando você vai buscar a cronologia dos tempos, parece que não fecha. Mas foi. Foi em maio. Meu filho nasceu em abril. Isso foi em maio. Dia 16 de maio eu fui pro hospital. Sem movimentos. E aí, e ele lá. Eu lembro que ele. Eu tava deitada assim, aí algumas horas depois, a parte de cima, eu comecei a sentir a mão, consegui mexer. Parte de baixo, não. Eles vinham fazer o teste, eu não sentia nada. E aí eu me encaminhava para um hospital na cidade vizinha, que era maior, que tinha tomografia, precisava saber o que, que tinha acontecido. E eu lembro que ele estava do meu lado e ele falava assim: Eu vou falar que você caiu, tá? E ele apertava: Eu vou falar que você caiu, tá bom? Mas eu tô aqui com você. E aí minha mãe soube e ligou para minha tia. Minha tia veio na hora. O que que aconteceu? Eu caí. Caí, bati a nuca e caí. Minha tia olhou para mim. Minha tia não é boba, né? Ela olhou pra mim, ela fez um olhar cerrado, porque ela, quando ela tá desconfiada de uma coisa, ela cerra o olhar assim. Ela foi falar com a assistente social, possivelmente, né? Mesma história, porque eu falei que tinha caído, e ele confirmava, e ele tava fazendo carinho o tempo todo em mim. E aí confunde de novo. Como aquele cara que acabou de fazer isso, agora tá me abraçando, tá me beijando, tá falando que me ama, tá. Não batia. E eu começava a ficar mais confusa ainda. Passou, as horas foram passando, aí meu movimento foi voltando. E eu fui para o hospital, fiz a tomografia, o hospital grande, fiz a tomografia e graças a Deus não deu nada. Meu corpo já tinha voltado e eu fui para casa. E aí não acabou. Ele tava muito carinhoso e isso estava me dando, tava me deixando assustada, o nível do carinho que estava passando dos limites que eu conhecia ali naquele momento. E aí eu entrei num curso de resgatista, cravado 30 dias. Que eu já tinha ido para minha casa, depois que meu neném nasceu, eu tava com minha mãe, fui pra minha casa, cravado 30 dias. Fui. Todo mundo me chamou de louca. Como assim você tá de resguardo e tá aqui nesse curso? Na época eu falava que era porque eu queria entrar pra SAMU. Hoje eu entendo que eu queria fugir de tudo. E ali eu conheci pessoas, conheci novos amigos que foram me ajudando. Eu ainda não falava o que estava acontecendo, mas eles percebiam que eu estava roxo o tempo inteiro no meu corpo. Voltei para minha casa, fiz o curso, foram 2 dias de curso. Voltei para casa. Alguns dias depois me chamaram para ir no encontro com Deus. E eu estava querendo de tudo para sair daquilo dali, então eu estava aceitando tudo que fosse. Deixei meus filhos com a minha mãe e fui arrumar minhas coisas. E as brigas já não tinha mais um motivo do tipo, ah, estou com ciúme. Eram umas brigas por nada. E umas brigas muito severas por nada. Minha cesárea estava demorando a cicatrizar por tudo que estava acontecendo. E eu lembro que só tava eu e ele dentro de casa, meus filhos estavam com a minha mãe. E aí, mais outra briga. Dessa vez eu saí com a minha cesárea chutada e o dedo do pé quebrado, com muita dor, e ainda assim
tentando fazê-lo entender que ele não podia fazer isso comigo. E o meu dedo doendo muito, 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 muito. A gente, a gente começou a discutir, ele saiu e eu saí atrás. Quando eu fui ver, ele já estava dentro do carro de um amigo dele. E eu com muita dor no dedo, e eu gritando, e ele me xingando, e eu com dor no dedo, e no carro do amigo dele, porque eu estava com muita dor no pé, eu estava sozinha em casa, estava com dor na cesárea, até que eu, de tanto me queixar de dor de madrugada, que a gente foi para casa da mãe dele, porque eu estava com muita dor na cesárea. Não tá, meu dedo não estava doendo tanto quanto a cesárea. Só que começou a doer mais depois e eu comecei a vomitar de dor no dedo. Ele não é nada, não. Foi só uma luxação. E aí eu peguei e falei, cara, mas tá doendo muito. Eu nunca tinha quebrado nada. Então eu não sabia o que estava acontecendo. Eu sabia que estava doendo muito. E eu saí de madrugada pra casa de uma pastora minha, porque eu precisava de ajuda. Cheguei lá, bati, 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 bati. Ela atendeu. O que que foi, filha? Tipo, era tarde. Quebrou meu dedo. Ela falou assim, filha, agora não tem como te levar no, no, no hospital porque o pastor não enxerga à noite, mas de manhã eu vou. E eu tava aguentando de dor. E aí eu saí da noite e voltei. Olha como que a mente da pessoa é, né? A pessoa quebra o meu dedo. No caso da a minha mente. A pessoa quebra o meu dedo. Eu saio daquilo dali para pedir ajuda para outra pessoa. E depois eu volto pro agressor me ajudar. E aí eu falando, pelo amor de Deus, me leva. Eu tava com nada, tava com dinheiro, meu celular, esqueci de falar, que eu tava sem acesso a nada, que meu celular ele tinha quebrado meus dois telefones, tava tudo quebrado. Eu não tinha como ligar pra ninguém, eu não tinha o número de ninguém na cabeça. A minha cabeça entendia que eu só tinha ele. E por muito tempo ele fez eu acreditar que eu só tinha ele. Ele foi tirando toda a minha rede de apoio, me afastando das pessoas, me afastando de amigos. Quando eu fiz essas novas amizades no curso, ele já estava querendo tirar, para justamente no momento que eu precisasse, a minha mente só vinha ele. Eu comecei a ver o sol clarear de dor e eu voltei para lá, pelo amor de Deus, me leva no médico. Foi quando ele, com muita raiva, tá bom, vambora, que não sei o quê. E aí eu fui. Chegando lá, me deram uma medicação e ali eu tive um pinguinho de coragem. Eu peguei e chamei a enfermeira, falei, fala pra ele. Eu pedi pra ele pegar água pra mim, falei, fala pra ele que não pode entrar aqui, não. Deixa eu aqui sozinha, por favor. E aí ele, ele veio e a enfermeira falou, ó, oh, não pode não, tá? Só quem tá tomando medicação. Quando eu chamei ele, falei, foi ele que fez isso comigo. Ele quebrou meu dedo, ele chutou minha cesárea e ela chamou em seguranças. E aí eles falaram, você quer denunciar? Quando fez essa pergunta, eu dei pra trás e falei, não, deixa pra lá. E a explicação para o meu dedo ter quebrado foi falado que a panela de pressão caiu no meu pé e quebrou meu dedo. Mas não foi. Ali fizemos o raio-x, viu que realmente tinha tido uma fratura. E, né, como era no dedão, o médico falou que não tinha como engessar, mas ele botou uma tala e fez tudo certinho. E mesmo assim eu fui pro encontro com Deus, lembra? Mesmo durante esse caos inteiro. Fiquei 3 dias lá, tentando, pedindo ajuda e socorro a Deus. Voltei para casa, tudo igual.
Vai eu me mudar de novo. Já não tinha mais nada. Já estava tudo quebrado. Já não tinha mais vida, já não tinha mais nada. Me mudei de novo. E aí a situação foi piorando cada vez mais. Eu a cada dia tava mais roxa, a cada dia não tinha um lugar que não estivesse mais. E as ameaças começaram. As ameaças já existiam, mas de uma forma mais sutil. Dessa vez não foi de uma forma mais sutil. Dessa vez era eu vou te matar. E eu lembro que ele chegou a falar que ia matar os meus pais. E ele falava: se eu não conseguir na mão, eu vou na madeira. Se eu não conseguir na madeira, eu vou na bala. Então eu ficava com medo o tempo inteiro, eu ficava com medo o tempo todo. O que que vai acontecer comigo? E ao mesmo tempo do medo, eu tinha confusão mental. E as coisas iam se misturando na minha cabeça. Eu já não dormia, já ia fazer 2 anos. Isso tudo já estava passando muito rápido. Até que um dia, outra briga, cada enforcão era maior, era mais intenso. E eu perdi a minha voz. Sempre que eu tava chorando, e eu sempre falava: viu como que funciona, tia? Cara, você para de chorar. Eu comecei a implorar e a ansiar pela morte. Eu ficava, eu, eu não consigo sair disso. Eu tenho medo de falar com as pessoas. Eu estou me sentindo uma louca. Quero morrer. Eu começava a ansiar pela morte. Eu algumas vezes, cometi tentativas de suicídio algumas vezes para conseguir sair daquilo que eu não estava mais aguentando. Na minha cabeça, se eu fizesse isso, os meus filhos iam parar de sofrer vendo aquilo tudo. Porque até então eu não conseguia sair. E eu lembro que estava muito, muito, muito frio uma noite e ele discutindo, gritando, gritando. Eu, pelo amor de Deus, para de gritar. E eu começava a ficar desequilibrada porque eu falava: para de gritar, para de gritar. Ele pegou água. Eu lembro nitidamente ele indo para a pia, abrindo a garrafa, colocando água na garrafa, fechando a garrafa, tacando água em mim, no frio, de madrugada. E eu, pelo amor de Deus, para! Ele me dava uma faca e falava: vai, acaba com isso logo. Se mata logo. Você tinha que ter conseguido fazer isso lá atrás. Mas ok, acaba com isso logo, se mata. E eu abaixei a cabeça, chorando, e senti um soco nas minhas costas. Eu levantei. Falei: por que que você tá fazendo isso? Você tá me batendo de novo? E ele com a cara mais lavada. Eu? Eu não te bati, não. Não, eu não te encostei. Eu tava, gente, não é possível. Eu tô ficando louca. E eu comecei a duvidar da minha sanidade mental. Porque ele me xingava, eu passava, ele me xingava, ele falava que não, que eu tava ouvindo vozes. Eu sentia o soco nas minhas costas, ele falava que nem me encostou. E ele ficava falando que eu precisava ser internada. Lembro que ele ligou pra minha mãe e falou: tô muito preocupado com a Sara. Muito. Se quiser ajuda pra internar ela, a gente interna. E uma coisa que me ligou mais chave foi ele falar que ele tinha medo de eu matar meus filhos e me matar em seguida. Aquilo dali foi me causando um pânico, porque eu pensei: meu Deus, se ele estiver pensando em fazer alguma coisa comigo, porque ele já me ameaçava falando que ia me matar. Ele já me ameaçava falando várias coisas que não me suportava, mas não ia embora. E eu comecei a pensar até que um dia a mãe dele já me falava que ele sempre era muito agressivo. Nunca viu realmente batendo na falecida esposa, mas que era muito agressivo, que xingava ela, que não tinha nada dentro de casa, que quebrava tudo.
E eu tava na casa da mãe dele. E eu tava mexendo no. Eu tava procurando remédio de estômago. Peguei esse remédio e achei um outro, que era remédio psiquiátrico. Eu falei, ué, quem toma esse remédio aqui? Aí ele, e aí a mãe dele falou, foi a falecida. Sabe quando passa um filme que aí você vai ligando uma coisa na outra e tu, cara, eu estou passando um caos, o que que essa garota não passou? E a mãe dele falou pra mim, que o filho foi muito frio na perda da mulher e que ele não descartava a possibilidade dele ter feito algo com a menina. E aquilo dali foi me dando, moldando a minha coragem de sair daquilo dali. Porque apesar de eu querer morrer, porque eu não tava mais aguentando, meus filhos não tinham nada a ver com isso. Não podia deixar meus filhos assim. Eu peguei e pedi ajuda pra minha tia. Mandei uma mensagem pra minha tia falando: me ajuda a denunciar, por favor. Minha tia não sabia de nada o que estava acontecendo. Eu escondia de todo mundo o tempo todo. Algumas pessoas sabiam, poucas. Algumas pessoas viam, percebiam, testemunharam a forma que ele falava comigo, mas ela não sabia de nada. Eu tentava esconder, talvez, dela, que eu não queria ser. Na minha cabeça eu estava sendo um desgosto. Na minha cabeça eu estava sendo um desgosto. Na minha cabeça eu estava louca, porque eu não pedi ajuda. E sempre que ela falava assim, me dá o número dele, me dá o nome dele, que a gente vai fazer isso, eu travava muito. Eu travava absurdamente. Porque eu ficava, não, não posso fazer isso. Eu tava tentando fazer minha cabeça entender que aquilo dali tudo era abuso. Mas como que faz entender, né? Se ele tira tanto do eixo do tipo, não, eu não fiz isso. Eu não falei isso. Não. Ele teve a cara de pau de falar que o soco que ele me deu não era agressão, porque agressão não era daquela forma. Então, eu já não tinha mais rede de apoio porque eu tava perdendo as pessoas. Não que as pessoas estavam me deixando. Eu estava as deixando. E eu só via ele. Pedi ajuda pra minha tia. E até que eu falei, não, mas eu preciso sair daqui. Eu não posso ir embora, eu não posso denunciar e ficar aqui. Porque ele vai me matar. E minha tia, lembro que minha tia me mandou R$ 600 pra eu pagar um aluguel em outra cidade. Eu consegui a casa. Nisso a mulher alugou a casa pra outra pessoa. Aí eu devolvi o dinheiro. Aí a coragem já vai se esvaindo, né? A coragem que você tinha de denunciar vai se esvaindo. Até que uma terça-feira, ele tava dormindo na sala e eu fui pro quarto. O quarto não tinha como dormir, realmente, tava com problema no teto. Eu me olhava no espelho, eu tava com o cabelo aqui, que eu cortei numa crise de pânico enquanto ele gritava. Eu toda roxa, eu tava parecendo uma louca. Eu tava parecendo uma drogada. E eu me olhava e eu falava, gente, eu chorava alto, e ele veio. Você tá tentando se amostrar? Eu não tô tentando me amostrar. E eu chorava, me olhando no espelho, sabe quando você não se reconhece? Eu tava tentando me encontrar naquela imagem ali. Uma imagem que eu não sabia o que era, porque não era eu. Eu era aquela que gostava de teatro, que tinha muitos amigos, que ria o tempo todo, que tinha um monte de sonho, que nada tava ruim, o tempo tava sempre bom. E agora eu vivia chorando. Eu vivia com o olho fundo, eu vivia roxa. Eu tava horrível. E ele começou a chorar, a gritar, e eu chorando.
Até que ele dava umas oscilações de gritar e falar baixo. Ele falou, vem, vamos deitar. Porque ele tava gritando, tá se achando feia? Levanta a bunda do sofá e vai fazer uma academia. Levanta a bunda do sofá. Acorda às 5 horas, 4 horas da manhã e vai caminhar na rua. Vem, vamos deitar. Eu não, vai lá, depois eu vou. E aí ele veio, vamos deitar. Aí eu fui. Quando eu deitei, então a gente estava deitado na sala, no chão. Quando eu deitei no chão, ele tentou me dar um beijo. E eu falei, não quero, eu não quero. E ele começou a tirar a bermuda dele. Falei, cara, eu não quero. E ele começou a puxar a mim. Eu falei, eu tô falando sério. E ele falou, eu também tô falando sério. E aí ele começou a ter relações comigo, e eu parada, sem saber chorar. E eu lembro que dentro de mim, eu falei, Deus, me ajuda e me tira disso daqui. Porque se você não me tirar, eu vou morrer. Eu vou morrer. Ele saiu de cima de mim. Deus me ouviu, porque na quarta, Deus me arrancou de lá com raiz, com tudo. Eu nunca mais ouvi. Eu, tudo quebrado, porta quebrada, tudo no chão, um caos. Foi quando foram amigos meus que eu achei que não iriam estar lá. Tava o meu ex-cunhado, tava as minhas amigas, e minha mãe chegou na velocidade da luz. E ela falou: você precisa denunciar. E a tia, no dia seguinte, ela falou assim: você vai agora no ban, no UPA fazer um ban. Eu fui. Eu ainda tava. Sabe aquela coragem que não é coragem? Que você sabia o que estava acontecendo, mas é porque outras pessoas estavam ali tipo, praticamente obrigando. Eu precisava desse apoio, dessa ajuda. Cheguei no consultório da médica e ela. O que que aconteceu? E eu só sabia chorar. Só sabia chorar. Consegui o ban. Fui pra casa. Aí chegou no dia seguinte. Entramos no carro, pra ir pra delegacia. Quando eu tava dentro do carro, o que passava na minha cabeça? A mente tenta dar pegadinhas, né? E passava aquele homem incrível, atencioso lá de trás. Daquele homem incrível que me enforcava, mas em seguida me abraçava e falava que tava tudo bem. Que ele tava ali comigo. Daquele homem que fazia um monte de promessas. Que me dava um monte de flores. Será que era tão ruim mesmo? Será que não dava pra eu tentar mudar ele? Pensava enquanto eu tava no carro. E minha mãe, parecia que ela tava ouvindo meus pensamentos. Que ela falou assim: não se sente culpada, não, a culpa não é sua. E eu fui tentar resgatar na minha cabeça as partes que pessoas que o conheciam falavam como que ele era. Que a própria mãe falava que ele era agressivo. Que a própria mãe falou que ele tentou avançar nela. Amigos da cidade chegavam pra mim, sai dessa, isso não é normal. E eu fui tentando lembrar dessas partes e puxar as partes das ameaças, do riso dele enquanto eu tava com frio por causa da água, enquanto ele jogava água em mim, ele ria. Fui tentando lembrar disso. Quando eu cheguei lá na delegacia, eu sentei na frente do policial, minha tia tava lá já me esperando. Eu sentei na frente do policial e ele fala, o que aconteceu? E eu só sabia chorar.
Eu ainda não tava tendo noção da gravidade de tudo que eu tinha passado. E foi ele que foi falando pra mim o que que era o quê. Que aquilo dali era abuso sexual, que isso era um abuso físico, psicológico. Ele foi mostrando pra mim, porque eu tava, não, eu que sou a culpada. E eu fui contando tudo no depoimento, tudo. E ele me olhando, tipo, caramba. Eu lembro que lá na delegacia ainda, vocês lembram que eu falei que eu tava muito tempo sem dormir direito? Desde que eu conheci, na verdade, eu peguei no sono. O policial tava aqui digitando e eu fechei o olho e eu peguei no sono. Tava tão cansada, tava tão exausta que eu fiquei 100% relaxada dentro daquela delegacia e peguei no sono. Foi muito rápido, mas foi um sono rápido, mas um sono profundo. E eu só vi o policial falando assim: oi, senhora, tá tudo bem? Deu tudo. Saí daquela delegacia, não acabou. Domingo, isso era numa sexta, que eu fui na delegacia. No domingo ele me ligou, falando que tava com saudade. Acabou. Ali comigo. Eu, de novo não, de novo não. E ele com aquela voz calma e mansa. Que eu não posso voltar atrás, eu não posso morrer, eu não posso deixar meus filhos assim. E aí ele desligou e eu mandava, por que que você tá fazendo isso comigo? Por que que você só não vai embora? Por que que você não me deixa em paz? Eu liguei pra ele de novo e falei, por favor, eu precisava falar. Precisava falar. Acabou, vai embora. Me deixa em paz. Eu nunca mais falei com ele. Nunca mais. Aquele domingo foi a última vez. Mas aí os outros falam, ah, acabou, finalmente. Ela saiu do abuso, ela denunciou e agora é a luta com a tua cabeça. A gente fica tanto naquele caos, naquele inferno, que o seu cérebro só sabe ter isso, ele não reconhece a paz. Então começa a longa caminhada de abstinência. E você acha que você tá com saudade. Não é saudade. É só a sua mente que já está acostumada naquele inferno. Porque o estresse que eu sofria era tão alto, em níveis tão altos, que eu convulsionei uma vez numa briga nossa. Eu comecei a convulsionar de tão alto estresse era. A minha mão, o meu dedo, ele ficava tremendo muito assim, tipo, 24 horas por dia. Isso daqui, eu tava no ápice do estresse. E quando eu fiquei um ano, quase 2 anos, né? 1 ano e 7 meses nesse estresse absurdo, muito alto, sem pausa, o tempo inteiro. Quando eu tava com ele, eu andava pisando em ovos. Parecia que eu tava sendo interrogado o tempo inteiro. Então era tudo muito complicado. Eu já estava sendo proibida, eu era proibida de falar com as pessoas. Então eu que sempre tive muito amigos, não podia mais. Ao ponto de eu ser muito. Eu sempre fui muito. Ah, que não sei o quê, amiga, sempre fui muito escandalosa, do tipo de energia pra cima. E eu lembro que eu tava dirigindo e eu sou péssima com baliza. E passou um amigo meu, um amigo nosso, no caso, e eu falei, ah, é porque eu não sei dirigir, que não sei o quê. Ele fechou a cara na hora e falou, você já quer se amostrar, né? Adora se amostrar, parece uma puta. E eu, é verdade. Eu tenho que parar com isso, eu tenho que ser mais. Então eu fui perdendo, eu fui me perdendo de mim. Eu não sabia mais o que era o que, eu não sabia mais quem eu era, eu não sabia como que eu era, eu não sabia de nada.
Então, quando houve a denúncia, aí foi um longo caminho de isso não é saudade, isso é abstinência. Não, eu não sou culpada. E aí eu decidi entrar para psicanálise. Foi quando eu falei, eu quero entender a mente do abusador. Eu quero entender a mente da vítima. O que condiciona ela a aceitar isso tudo? Por que ela aceita isso tudo? Então eu fui buscar, entrei no curso e hoje eu tenho ajudado algumas mulheres a identificar os sinais. Muitas das vezes são muito grandes na tua frente, escrachada, igual tava comigo no letreiro piscante. Mas tem outros tipos de narcisistas. Aquele oculto, quando você vai ver, você já tá tão envolvida que já tá doente. Então eu precisava, eu levei como propósito de vida arrancar o máximo de mulheres possíveis disso. Então, quando eu toco no assunto, eu me emociono, me emociono. Me emociono, eu choro, mas é mais por caramba, eu passei por isso tudo e agora eu tô aqui viva. Tô viva. E é gratificante, não é fácil. E eu lembro que lá em 2020, antes de acontecer isso tudo, anos antes de acontecer isso tudo, eu já falava sobre agressão física, agressão doméstica, mas é muito. Hoje eu olho, é muito fácil você chegar pra uma mulher e falar assim: é só denunciar. Não é só denunciar. Não é mesmo. Não é mesmo. É todo um processo. Mulher não acorda num dia e fala: "Ah, vou denunciar." Normalmente, principalmente em questão de narcisismo, primeiro é destruído todo completamente do senso de eu e o seu psicológico para depois vir fazer algo na sua estrutura física, dependendo do grau do narcisismo, claro. E foi isso comigo. Eu fui destruída psicologicamente, mentalmente, tudo, não tinha mais energia para nada. Porque na parte, quando fosse me machucar fisicamente, eu já não saberia mais como reagir e nem me defender. Porque o cara que acabou comigo psicologicamente e o cara que me batia é o mesmo. Só que no meio disso tem aquele cara que me abraçava. Então a mente confusa, confusa de todos os meses de abuso, de tentar fazer você duvidar da sua sanidade, aquela mente fica bagunçada. E quando ele te agride fisicamente, como que faz ela entender? Como que explica para sua mente que aquela pessoa que acabou de te enforcar tá te abraçando? Então é com é com rede de apoio que eu achei que eu tinha perdido, que ele me arrancou daquilo dali, mas tinha gente ainda ali, ó, olhando, espreita, qualquer movimento meu, essa pessoa tava ali para me resgatar. Depois da denúncia foi um processo bem difícil, porque meu ex-marido, pai dos meus outros dois filhos, me acolheu na casa dele com a mãe. E qualquer movimento que ele fazia, eu fazia assim. Eu, eu achava ele, calma, não vou te bater, não. A vida sexual foi muito tratamento, porque eu tinha gatilhos o tempo inteiro. Então é algo que eu não vou falar que destruiu a minha vida, porque eu estou bem. Agora eu estou bem. Mas quase destruiu a minha vida. E o que eu quero hoje, depois de ter saído desse caos, desse sofrimento,
dessa lama absurda é fazer com que as mulheres que estão nesse meio entendam que existe vida após o furacão. Sara, como assim? O furacão passou, destruiu tudo, e ainda assim existe vida ali. Que a minha vida estava completamente destruída. Eu já não tinha mais perspectiva de nada, eu tava esperando a morte. Mas até senti meus filhos ameaçados. Quando eu senti meus filhos ameaçados, eu precisei lutar mais um pouquinho. Porque o próprio filho dele, quando tinha 2 meses, ele sacudiu o berço com raiva porque a criança não estava dormindo. A criança ficou toda se chacoalhando. E eu pensei, se ele tá fazendo isso com o filho dele, o que ele não vai fazer com os meus? Não. Então, sem força nenhuma, eu tava sem força nenhuma, eu precisei, e com muita ajuda da minha mãe, dos meus amigos, da minha tia, sabe? Da minha prima que estava o tempo todo comigo, dos meus amigos. E hoje eu falo com toda certeza que existe vida após o furacão. Só é preciso saber o que fazer com os destroços. Que o furacão vai passar, vai tudo ficar pro alto, vai tudo ficar quebrado. E o que que faz com os destroços agora? Porque eu tava na minha frente, vendo aquele furacão todo passar, e tudo quebrado da minha vida, e eu fiquei olhando, e agora? Eu faço o quê com isso tudo quebrado aqui? Eu fiquei me perguntando, olhando aquele caos completo. Eu faço o quê agora? Jogo tudo fora e recomeço tudo de novo. É fácil? Não é. Mas hoje eu tô morando em uma outra cidade, recomecei a estudar, como eu falei, tô fazendo psicanálise. Meus filhos estão mais felizes do que nunca, porque pararam de ver tanto caos e tanto desespero, tanto grito. A minha saúde mental melhorou, a minha saúde física melhorou, meu dedo não treme mais, ó, dá pra ver? Ó, eu não tremo mais. E apesar dos apesares, eu não vejo uma estatística. E eu pretendo ajudar muitas outras mulheres a não virarem também. Que existe vida após o furacão. Acho que é isso. E aí, o que você achou da história da Sara? Comenta aqui para eu saber, compartilha esse vídeo com todo mundo que você gosta. E se quiser contar sua história de divórcio no nosso canal, é muito simples. É só preencher o formulário que está aqui na descrição do vídeo. A próxima história é da Cristina. Gente, a Cristina tinha que mostrar a roupa íntima dela quando ela voltava para casa do trabalho. Vocês têm noção? Fora o tanto de absurdo que ela viveu. Tá imperdível. Então já se inscreva no canal, ative as notificações para não perder. Eu gritei para ele, eu falei que você tá me sufocando, eu não tô conseguindo respirar. E ele só esbravejava, ele gritava e pressionava mais ainda. E ele falava, para de gritar, senão eu não vou te soltar, para de gritar, para de gritar. E eu falei, eu tô gritando porque você tá me sufocando, por favor, para.